Você já parou por um momento e se perguntou por que suas pernas estão mais fracas com o passar dos anos? Talvez você tenha notado que é mais difícil subir escadas, ou que seus joelhos doem após uma curta caminhada, ou que seus tornozelos incham depois de ficar sentado por muito tempo. Você não está sozinho. Para tantos de nós acima de 60, essas lutas silenciosas são muito reais. E aqui está a verdade triste. Muitas vezes achamos que é só o envelhecimento, que não há nada que possamos fazer. Mas e se eu te dissesse que os alimentos que você come todos os dias podem estar destruindo silenciosamente a força das suas pernas? Sim, você ouviu direito. Nem todos os alimentos são seus amigos, especialmente como idoso. As refeições e lanches que você confiou por anos, aqueles que você achava serem saudáveis, podem ser a razão pela qual suas pernas estão pesadas, seus joelhos doem e sua mobilidade está escapando. Eu sei que isso parece alarmante, mas o conhecimento é poder e hoje eu estou aqui para te dar esse poder. Como um companheiro nesta jornada sagrada do envelhecimento, quero ajudar você a proteger sua independência, sua dignidade e sua capacidade de se mover com facilidade. Neste vídeo, vamos descobrir os 5 piores alimentos que estão arruinando suas pernas em 2025, alimentos que você provavelmente tem na sua cozinha agora mesmo. Vamos mergulhar fundo em como eles causam inflamação, enfraquecem sua circulação e roubam sua mobilidade. E, o mais importante, vou compartilhar as melhores alternativas para ajudar você a manter suas pernas fortes, flexíveis e sem dor. Vamos começar com o primeiro alimento da nossa lista, uma fruta que é frequentemente elogiada por seus benefícios à saúde, mas para idosos pode ser um inflamador oculto. Estou falando de abacaxi. Agora eu sei o que você pode estar pensando. Abacaxi não é uma fruta curativa? Afinal, ela é cheia de uma enzima chamada bromelina, frequentemente indicada para reduzir inflamação e ajudar na digestão. E sim, para corpos mais jovens, o abacaxi pode ser uma escolha maravilhosa. Mas aqui está a dura realidade para nós. Acima de 60, nossos corpos não funcionam como funcionavam aos 30 ou 40 anos. Com o envelhecimento, nossa sensibilidade a açúcares naturais e compostos ácidos aumenta dramaticamente. E o abacaxi, apesar de sua doçura tropical, está carregado de ambos. Vamos quebrar isso. O abacaxi contém altos níveis de frutose, um açúcar natural que eleva rapidamente sua glicose no sangue. Para idosos, especialmente aqueles com pré-diabetes ou diabetes, esse pico não é apenas um inconveniente menor. É um sinal de alerta. Quando seu açúcar no sangue sobe muito rápido, desencadeia uma cascata de problemas. Primeiro, causa estresse oxidativo, que danifica os pequenos vasos sanguíneos que nutrem suas pernas. Esses são os vasos que mantêm seus músculos da panturrilha fortes, seus joelhos flexíveis e seus pés firmes. Com o tempo, esse dano leva a uma má circulação, significando menos oxigênio e menos nutrientes chegando aos seus membros inferiores. E o que isso significa para você? Pernas pesadas, panturrilhas doloridas após uma curta caminhada e inchaço nos tornozelos que simplesmente não vai embora. Mas o açúcar não é o único problema. O abacaxi também é altamente ácido, e esse ácido pode agir como lixa nos seus joelhos já frágeis, especialmente se você lida com artrite ou rigidez articular. Imagine isso. Você gosta de algumas fatias de abacaxi como lanche, achando que está fazendo algo bom pelo seu corpo, mas horas depois você nota uma rigidez que vai se instalando nos joelhos ou uma dor surda nas coxas. Isso não é só envelhecimento, é inflamação desencadeada pela própria fruta que você achava que estava ajudando. E aqui está algo ainda mais preocupante, especialmente para idosos que tomam medicamentos. A bromelina, essa enzima que mencionamos antes, pode interferir em remédios comuns como anticoagulantes, que muitos de nós acima de 60 dependemos. Essa interação pode piorar a inflamação, aumentar hematomas e até levar a mais fraqueza nas pernas. Os efeitos são sutis no início, por isso o abacaxi é tão perigoso. Você não vê o mal imediatamente, mas ao longo de semanas, meses, anos, suas pernas começam a contar essa história. Então, na próxima vez que você pegar aquela fatia doce de abacaxi, quero que você pause e se pergunte: essa fruta está realmente ajudando meu corpo ou está me segurando? Porque se o abacaxi, uma fruta que nos dizem ser saudável, pode causar tanto problema, imagine o que o próximo alimento da nossa lista pode estar fazendo com suas pernas.
Vamos passar para o segundo alimento, um que é básico para tantos de nós e frequentemente chamado de fruta suprema para os músculos. Estou falando de banana. Por décadas, as bananas foram elogiadas como a fruta ideal para apoiar os músculos, especialmente por causa de seu alto teor de potássio. Todos nós ouvimos o conselho: coma uma banana para prevenir cãibras. Ou bananas dão energia. E para muitos idosos, elas parecem a escolha perfeita, macias fáceis de digerir e um lanche reconfortante que parece seguro. Mas e se eu te dissesse que essa fruta amarela familiar pode estar sabotando a própria força que você está tentando proteger? Aqui está a ciência por trás disso. Com o envelhecimento, a capacidade do nosso corpo de processar açúcares e amidos muda drasticamente. Bananas, especialmente as maduras, estão cheias de açúcares naturais e carboidratos de queima rápida, que se convertem rapidamente em glicose na sua corrente sanguínea. Agora, em um corpo mais jovem, essa glicose pode dar um pico rápido de energia. Mas para idosos, a história é diferente. Esse pico rápido de açúcar desencadeia surtos de insulina que, ao longo do tempo, podem levar à resistência à insulina, uma condição muito comum em quem tem mais de 60 anos. E a resistência à insulina não afeta apenas seu açúcar no sangue, ela enfraquece a circulação nos seus membros inferiores, significando que seus músculos das pernas recebem menos oxigênio, menos nutrientes e ficam mais fracos a cada semana que passa. Você pode começar a notar os sinais, mas descartá-los como apenas envelhecimento. Talvez suas pernas fiquem pesadas após as refeições, ou você sinta uma estranha tensão nas panturrilhas quando fica em pé por muito tempo. Talvez subir escadas, algo que você fazia sem pensar agora, deixe suas pernas doloridas e cansadas. Isso não é só os anos alcançando. Você é seu corpo reagindo às bananas que você achava que estavam ajudando. E tem mais. Bananas também podem causar retenção de água, especialmente em idosos com condições cardíacas que muitos de nós acima de 60 enfrentamos. Esse fluido extra não desaparece, ele se acumula nos tecidos moles das suas pernas, tornozelos, pés, criando inchaço que torna o movimento doloroso e o equilíbrio mais difícil. Imagine isso: você come uma banana no café da manhã, achando que é um começo saudável para o dia. Mas à tarde, seus tornozelos estão inchados, seus sapatos apertam e caminhar parece uma tarefa. Isso não é energia, é seu corpo lutando sobrecarregado por uma fruta que nos dizem ser boa para nós. Todos nós crescemos ouvindo que bananas nos dão força, mas talvez seja a hora de perguntar: essa força é real ou é só um pico rápido antes da queda? Porque se bananas, uma fruta que confiamos por tanto tempo, podem prejudicar suas pernas silenciosamente, imagine o que o próximo alimento da nossa lista pode estar fazendo, especialmente um que parece tão pequeno e inocente. O terceiro alimento, uma fruta pequena que parece tão inofensiva, tão reconfortante, mas pode carregar um soco inflamatório grande. Estou falando de uvas. Uvas são de tamanho mordidas suculentas e frequentemente associadas à saúde do coração e longevidade. Muitos de nós mantemos uma tigela no balcão ou na geladeira achando que são um lanche leve e saudável. Afinal, são naturais, com poucas calorias e tão fáceis de comer, certo? Mas por trás daquela pele doce e delicada, esconde-se um perigo silencioso, um que pode lentamente corroer a força das suas pernas, sua mobilidade e seu conforto diário sem fazer barulho. O problema com as uvas está no alto teor de frutose, o açúcar natural que dá a elas essa doçura viciante. Diferente da glicose que seu corpo usa para energia, a frutose é processada diretamente pelo seu fígado, onde é mais provável que se converta em gordura e, ainda pior, ácido úrico. Para idosos, isso é um problema sério, especialmente se você já lida com dor articular, rigidez ou fadiga no corpo inferior. Quando o ácido úrico se acumula, ele não fica apenas flutuando inofensivamente. Ele se deposita nas suas articulações e não leva muito para desencadear um ataque. Gota, uma das condições mais dolorosas para pernas e pés envelhecidos, muitas vezes começa com algo tão simples quanto um punhado de uvas. Imagine isso. Você aproveita uma pequena tigela de uvas enquanto assiste ao seu programa favorito, achando que é um petisco sem culpa. Mas naquela noite você acorda com uma dor ardente e penetrante no dedão do pé ou uma pontada aguda no tornozelo que torna impossível até ficar em pé. Isso é gota e não é algo que acontece só uma vez.
Mesmo que você não desenvolva gota a alta frutose nas uvas, amplifica a inflamação e para um corpo idoso já sob pressão, essa inflamação é como jogar gasolina em um fogo que já está queimando. O que torna as uvas ainda mais enganosas é quão fácil é exagerar nelas. Elas são pequenas, então você não pensa duas vezes em pegar um punhado aqui, alguns a mais ali, talvez alguns com o café da manhã, e antes que perceba o açúcar se acumulou. Com o tempo, suas pernas começam a contar a história, articulações rígidas, panturrilhas tensas, movimentos mais lentos e uma dor crescente que ninguém mais vê, mas você sente toda vez que tenta se levantar de uma cadeira. Então, se algo tão pequeno e doce como uvas pode ter um impacto tão grande, o que dizer de um alimento que parece tão refrescante, mas esconde uma quantidade surpreendente de açúcar? Você pode ficar chocado ao descobrir a verdade sobre o próximo alimento da nossa lista. O quarto alimento, um que traz memórias de piqueniques de verão, alegria da infância e o simples prazer de uma fatia fresca suculenta em um dia quente. Estou falando de melancia. Para tantos de nós, a melancia parece a fruta perfeita, especialmente como idosos. É quase toda água refrescante, fácil para os dentes e parece tão leve e tão saudável. Mas por trás daquela superfície doce e suculenta, esconde-se uma verdade dura. A melancia pode estar trabalhando silenciosamente contra a força das suas pernas e pior, você pode nem perceber. O problema da melancia não é apenas seu teor de açúcar, é quão rápido esse açúcar inunda seu sistema. A melancia tem um dos maiores índices glicêmicos entre as frutas, o que significa que ela faz seu açúcar no sangue disparar rapidamente, quase como comer doces. Para idosos, especialmente aqueles com pré-diabetes, diabetes ou circulação lenta, esse pico não é apenas um número, é um sinal de alerta. Quando seu açúcar no sangue sobe muito rápido, desencadeia inflamação e seus membros inferiores, já mais vulneráveis com a idade, começam a sofrer as consequências. Você pode notar que suas pernas se sentem estranhamente cansadas após as refeições, ou que uma curta caminhada, algo que você costumava gostar agora, deixa suas panturrilhas doloridas e pesadas. Isso não é só envelhecimento, é o açúcar correndo pela sua corrente sanguínea, causando estresse oxidativo e forçando os delicados nervos e vasos sanguíneos que mantêm suas pernas em movimento. Ainda pior, seu corpo responde a essa sobrecarga de açúcar, retendo fluido. E para onde vai esse fluido? Para os tecidos moles, seus tornozelos, joelhos, pés, todos os lugares onde o movimento começa a doer e as escadas parecem mais íngremes do que antes. A melancia nos engana porque parece leve, mas no seu corpo ela se comporta como uma bomba de açúcar. E para nós acima de 60, cujos sistemas processam açúcar mais lentamente e se recuperam menos eficientemente, ela pode silenciosamente acelerar a perda de mobilidade. Imagine isso. Você aproveita algumas fatias de melancia em uma tarde quente, achando que está se hidratando. Mas à noite, seus tornozelos estão inchados, seus joelhos rígidos e caminhar até a caixa de correio parece uma maratona. Isso não é hidratação, é seu corpo lutando sob o peso de uma fruta que você achava inofensiva. Então, se a melancia, uma fruta que é quase toda água, pode causar tanto problema, o que dizer de um alimento que é celebrado por seus benefícios à saúde, mas pode estar atacando suas articulações a cada mordida? O próximo alimento da nossa lista pode estar na sua geladeira agora mesmo. O quinto e último alimento, um que há muito é celebrado como símbolo de saúde, mas para idosos pode ser um atacante ácido das articulações. Estou falando de laranja. Laranjas, elas fazem parte das nossas vidas por décadas cheias de vitamina C, ligadas à prevenção de resfriados e frequentemente recomendadas como parte de uma dieta equilibrada. Muitos de nós começam o dia com um copo de suco de laranja, acreditando que estão fazendo algo bom pelos nossos corpos, um hábito reconfortante que parece saudável. Mas por mais reconfortante que esse ritual possa ser a verdade, é muito mais complicada e muito mais perigosa para pernas e articulações envelhecidas do que a maioria de nós percebe.
Vamos começar com frutas vermelhas, o verdadeiro poder anti-inflamatório da natureza. Mirtilos, framboesas e amoras são ricos em antioxidantes com baixo teor de açúcar e gentis com seu açúcar no sangue. Essas frutinhas trabalham silenciosamente ao fundo, protegendo suas células, acalmando articulações inflamadas e melhorando a circulação, especialmente para seus membros inferiores. Estudos como um da revista de nutrição em 2023 mostram que os antioxidantes nas frutas vermelhas, chamados de antocianinas, podem reduzir marcadores de inflamação em até 25%, ajudando a aliviar o inchaço e rigidez que tantos idosos enfrentam. Próximo, vamos falar sobre cerejas, especialmente as cerejas ácidas, que oferecem um alívio incrível, particularmente para aqueles lutando contra gota ou artrite. Cerejas contêm compostos como antocianinas e flavonoides que ajudam a reduzir o ácido úrico e diminuir surtos que podem roubar sua mobilidade sem aviso. Um estudo de 2024 da Fundação da Artrite encontrou que idosos que consumiram suco de cereja ácida diariamente viram uma redução de 30 nos ataques de gota e relataram menos dor nos joelhos e tornozelos. Imagine isso, uma fruta simples, devolvendo a você a capacidade de caminhar sem se contorcer. Depois, há a força silenciosa dos abacates cremosos, satisfatórios e cheios de gorduras saudáveis que amortecem suas articulações e reduzem o inchaço interno. Diferente das frutas açucaradas, os abacates ajudam a regular a insulina, mantendo seus níveis de energia estáveis ao longo do dia. Eles também são ricos em potássio e magnésio, dois minerais que suportam a função muscular e ajudam a prevenir cãibras sem os picos de açúcar que as bananas trazem. Adicione metade de um abacate ao seu café da manhã ou espalhe em uma torrada integral e você sentirá a diferença nas suas pernas e na sua energia geral. Outro aliado gentil é a papaya, uma fruta que muitas vezes é ignorada, mas oferece benefícios incríveis para idosos. A papaya é cheia de enzimas como papaína, que auxiliam a digestão, e suas vitaminas como vitamina C e E ajudam a aliviar a inflamação. Sua textura macia é fácil para tratos digestivos envelhecidos e seu baixo teor de açúcar a torna uma escolha segura para quem está monitorando o açúcar no sangue. Para aqueles de nós que estão cansados de frutas duras ácidas, a papaya oferece calma, conforto e energia sem a queda. Finalmente, não vamos esquecer das peras, uma fruta que, quando consumida com moderação e combinada com proteína ou fibra, pode oferecer doçura gentil sem sobrecarregar seu sistema. Peras são ricas em fibra que ajuda a regular o açúcar no sangue e têm baixo teor de ácido, tornando-as mais fáceis para suas articulações que frutas cítricas como laranjas. Tente fatiar uma pera e combiná-la com um punhado de amêndoas para um lanche que suporta não sabota a saúde das suas pernas. Nesta etapa da vida, seu alimento deve trabalhar com você, não contra você. Cada mordida é uma escolha em direção à força ou longe dela, em direção a manhãs mais claras, passos mais fáceis e a paz que vem de saber que seu corpo está sendo cuidado, não apenas alimentado. E tudo começa com os alimentos que você escolhe manter e aqueles que decide deixar ir. Como alguém que caminhou muitos quilômetros pela vida através de estações de força, estações de dor e as batalhas silenciosas que vêm com o envelhecimento, quero falar com você não apenas como uma voz do outro lado desta tela, mas como um companheiro nesta jornada que todos compartilhamos. Envelhecer não é fácil. Ninguém nos prepara para a rigidez que se insinua nos nossos joelhos, as pernas cansadas que doem após fazer tão pouco, ou o medo de que um dia não possamos nos mover como antes. Eu senti esse medo e sei que você pode ter sentido também. Mas se há uma coisa que esses anos me ensinaram é esta: nunca somos velhos demais para escolher diferente. Escolher melhor, escolher força. Crescemos com a pirâmide alimentar, com médicos e vizinhos nos dizendo: coma suas frutas, elas mantêm você saudável. E na maior parte isso era verdade quando éramos jovens, quando nossos corpos eram mais rápidos, mais fortes e mais perdoadores. Mas agora, nos nossos 60, 70, 80 e sim até nossos 90 anos, nossos corpos falam mais suavemente e precisamos ouvir mais de perto. Os 5 alimentos que exploramos hoje, abacaxi, banana, uvas, melancia e laranja, não são ruins da maneira que comida lixo é.
Mas para nós, para pernas envelhecidas, articulações sensíveis e sistemas mais lentos, eles podem roubar silenciosamente o que mais importa: nossa força, nosso equilíbrio, nossa capacidade de caminhar sem dor. E para idosos, caminhar é tudo, é independência, é dignidade, é liberdade. Você não precisa reformular toda a sua dieta da noite para o dia, mas pode começar gentilmente a deixar ir o que não serve mais, a substituir alimentos que inflamam por alimentos que curam, a escolher nutrição que dá energia sem sobrecarregar seu corpo. Esteja atento a como você se sente após comer, não apenas ao que tem bom sabor no momento, mas ao que suas pernas, suas costas, sua energia te dizem, 1 hora depois, um dia depois, uma semana depois. Esse foco é sabedoria. E na nossa idade, a sabedoria é uma de nossas maiores ferramentas. Se você está se sentindo um pouco sobrecarregado, respire fundo. Você não falhou, você não fez nada de errado. Isso não é sobre culpa, é sobre ganhar clareza, sobre dar passos pequenos, poderosos em direção a um você mais forte, mais firme. Sua jornada não termina porque você está envelhecendo. De muitas maneiras, este é onde o capítulo mais intencional significativo começa. Então, de um idoso para outro, eu te exorto: proteja suas pernas, proteja sua saúde, proteja seu futuro sendo atento ao que você alimenta seu corpo. Você merece se mover bem, você merece manhã sem dor, você merece aproveitar os anos à frente caminhando em pé e fazendo isso com graça. Porque não se trata apenas de viver mais, trata-se de viver mais forte, e essa escolha começa hoje com cada mordida individual. Essas lições são feitas para te inspirar a viver plenamente e autenticamente como a pessoa incrível que você é. Agora, adoraria ouvir de você. Pegue um momento para refletir e compartilhe uma coisa que você aprendeu hoje que planeja aplicar na sua própria vida. Talvez seja deixar o abacaxi de lado, ou tentar cerejas ácidas, ou simplesmente estar mais atento a como suas pernas se sentem após comer. O que for, digite nos comentários abaixo e vamos nos ajudar nesta jornada em direção a pernas mais fortes, mais saudáveis.